dia. Se o seu amor, autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é o espaço na ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Se hoje falta harmonia na canção do viver, o autor de sua vida eleger o seu ser. E nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, se o seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. O autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Amém. Agora a igreja ficou bem mais bonita. Eu vi todo mundo sorrindo. Isso é muito bom. Tenho certeza que Deus está muito feliz. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Sabe que lá em Gênesis, né, no início da Bíblia, diz que a terra estava sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra. Então, como é que estava? Sem forma e vazia. Não tinha nada. E Deus fez tudo. E por Ele ter feito tudo, Ele tem que ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser tudo na minha e na tua vida. A gente vai cantar agora um louvor que fala sobre isso, que Ele vale mais que qualquer coisa. Ele vale mais que riqueza, posição. Deus é o princípio e o fim. Que a gente possa acreditar e ter a certeza, cada um de nós, que Deus seja tudo na minha e na sua vida. Vamos cantar todos juntos, com todo louvor do seu coração. E se Ele não é tudo na tua vida, agora é o momento de tu entregar a vida a Ele, e que Ele seja tudo para ti, porque a gente não é nada sem Deus. Vamos cantar todos juntos.
até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que força, Só as mulheres. maior que rei, Canta mais forte. que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reino Agora os e homens. posições e a maravilha de todas as nações. Maior que bem que o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Convido a igreja para se pôr de pé. Vamos cantar todos juntos. Deus de Israel. Que Ele habite em cada um de nós. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia.
criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Só igreja. Amém. Amém. Salmo 100 começa dizendo assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Diante disso, se você gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos que até agora recebeu, ou mesmo fazer um pedido, enquanto o conjunto canta, venha até a frente para orarmos juntos ao Senhor. Convemos a chegarmos aos seus pés.
Os que puderem se ajoelhar, ajoelhemos-nos para orar. Senhor Deus e querido Pai, primeiramente agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa de oração, reunidos como Teus filhos e Teu povo. Senhor Deus, como conjunto cantor nos achegamos a Ti e rogamos, Senhor, que na Tua bondade e na Tua misericórdia Tu ouças nossa voz, atenda os nossos pedidos e nos dê Sua graça para que possamos continuar nos preparando devidamente para nos encontrar contigo quando Tu voltares. Segundo estudamos, Senhor, estamos às portas da Tua vinda. Por isso pedimos que nos ajudes para que estejamos preparados para o momento de nos encontrar contigo. E também pedimos, Senhor, que Tu atendas cada coração que aqui veio com um pedido ou então aceites o agradecimento que trazemos a Ti. E sobretudo pedimos, Senhor, logo mais, ao ouvirmos a Tua palavra pela voz do nosso pastor, que Tu abençoes, mas sobretudo toques o nosso coração com Teu Espírito para atendermos a Tua palavra. Nós te rogamos com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pra você é o som da sua própria voz. O frio e o vazio são tristes sensações de que sua oração ficou aqui em meio ao silêncio. Um choro sem conter, Deus parece estar tão longe pra ouvir. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Um sussurro leve você pode ouvir. Retorne, pois não é tarde demais. Perdão ainda espera um toque de amor. Escute a voz do Pai chamar você.
Ele sabe suas dores, quer lutar, purificar. Não há nada que Ele não transformará. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Chame por Deus, não há o que temer. Viaje ao trono do amor. Quando suas orações acabarem, Jesus ainda ouve seu chorar. Conhece bem o seu coração e quer salvar, pois haja o que houver na sua vida, Deus tem grande amor a oferecer. Ele prometeu e vai sempre cumprir, mesmo que você não possa orar. Isso. Deus vai falar com você de maneira poderosa hoje. Amém? Feliz sábado. São todos muito bem-vindos à Igreja do Iguatemi. Gostaria de saudar os nossos amigos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Temos alguém pela primeira vez nessa igreja? Se identifique, por favor. Muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Nós queremos saudar os irmãos da igreja, dizer que estamos felizes por compartilharmos aqui esse momento juntos. E também, como sempre fazemos, quero saudar os nossos amigos da internet. Vou me posicionar aqui, porque a câmera ela filma bem aqui. Saudar os amigos da internet e desejar a vocês as bênçãos de Deus. Vocês continuem nos acompanhando pela internet a cada sábado, assistindo os nossos vídeos e também compartilhando a palavra de Deus com seus amigos. Que Deus abençoe muito sua vida, que você continue sentindo a presença do Espírito Santo aí onde você está, no seu smartphone, no seu computador, que Ele aí também toque o seu coração. Querida igreja, eu trouxe hoje uns presentes para vocês aqui. Eu queria começar o culto hoje aqui servindo. Olha só, o resultado do projeto Maná que nós fizemos o ano passado, a nossa igreja ganhou 20 lições, 20 assinaturas de lições da Escola Sabatina. E eu tenho aqui 20 lições que eu quero doar para quem não tem ainda a sua lição da Escola Sabatina. Mas você tem o compromisso de estudar todos os dias a lição. Tá certo? Essa lição aqui é uma lição abençoada, já vem aqui direto do púlpito, e ela vai trazer muitas bênçãos para a sua vida. Temos alguém aqui que gostaria de receber essa lição? Infelizmente eu não tenho das criancinhas, mas dos adultos eu tenho. Se tivermos alguém que queira receber, aqui, ó, nós temos aqui, o Abrão vai me ajudar aqui. Olha só, pessoas que precisem, nós temos aqui 20 lições da Escola Sabatina disponíveis. Lá atrás, aqui com o Marcos, mais um pouco. Algumas mãos levantadas.
Lá em cima nós temos algumas pessoas que precisam da lição. Muito bem. Todos vocês que receberam essa lição e todos os irmãos, não sei, talvez tenha alguém nos visitando aqui, todos os sábados às 9 horas da manhã nós nos reunimos aqui em grupos que chamamos de Escola Sabatina e nós estudamos este guia de estudos aí que vocês receberam, se alguém recebeu e não conhecia ainda. E nós, ao estudarmos este guia, nós aprendemos da palavra de Deus e compartilhamos em grupo aquilo que aprendemos durante a semana, tá certo? Então está aí a lição da Escola Sabatina, para que você tenha essa comunhão diária com Deus e você receba as bênçãos de Deus todos os dias na sua vida. Amém? Amém. Eu quero trazer para nós hoje, irmãos, uma mensagem da palavra de Deus e queria convidar você para abrir a sua Bíblia neste momento. No livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Já encontraram aí? Isaías 59, 2. Esse texto que nós vamos ler na palavra de Deus, infelizmente, ele tem uma conotação triste. Ele nos traz uma notícia que não é boa. Mas hoje nós que estamos todos os dias aí acostumados com a internet, acostumados com notícias ruins, todos os dias nós somos bombardeados, alvejados às vezes, com notícias que são difíceis, notícias que são ruins. E aqui nesse texto, Deus está dando para o povo de Deus naquela época, mas também para nós hoje, uma notícia que não é boa. É uma má notícia. A notícia é a seguinte, Isaías 59, verso 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa notícia que o profeta Isaías está trazendo aqui está nos dizendo que havia naquela época, entre o povo e Deus, um abismo, um grande abismo, entre Deus e o seu povo. E este abismo, esta separação, essa desconexão, ela acontecia por causa dos pecados, das maldades que o povo fazia naquela época. Na verdade, o que a Bíblia aqui está dizendo, irmãos, número 1, a Bíblia está falando da santidade de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus é um Deus santo, nele não há maldade, nele não há pecado, nele não há iniquidade. E a Bíblia está falando que nós, seres humanos, somos um povo pecador. Desde que Adão e Eva pecaram, desde que Adão e Eva, eles comeram um fruto que Deus havia proibido, se criou este abismo entre Deus e o ser humano. E é por esta razão que nós não conseguimos ver a Deus. É por esta razão que nós não conseguimos tocar Deus. Porque há um abismo entre Deus e nós. Há uma separação causada pelo pecado entre Deus e o ser humano. E Isaías, ao falar com o povo de Israel naquela época, trouxe à tona essa verdade. E ele disse assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe, queridos, que essa é uma notícia triste. Separação, distância. Eu não sei aqui quantos gostam de viajar. Vamos pedir para erguer as mãos aqui? Quantos gostam de viajar?
Tem alguém que não gosta? Ergue a mão aí, quero ver. Duvido, né? A maioria de nós gosta. O problema de viajar é o seguinte: eu mais gosto do que tenho condições. Esse é o problema, né? Eu mais gosto do que tenho condições. Mas eu amo viajar, sempre gostei. E minha família e eu já fizemos muitas viagens juntos, né? E eu lembro de uma dessas viagens há bastante tempo, que era a primeira vez que a minha família iria viajar de avião. Estávamos chique na vida. E ao irmos para o aeroporto, primeiro estávamos em casa, e naquela correria, né, arrumando malas. Vocês sabem como é que é, as irmãs aí, né? Os homens também arrumam, mas geralmente essa é uma tarefa mais das mulheres. E lá correndo, arrumando a mala, colocando coisa dentro da mala, e filho para cá e filho para lá. E viajar com os filhos é uma tarefa interessante, né? Ainda mais com filho adolescente, né? Filho adolescente é assim: tudo que os pais fazem envergonha eles. Se o pai falar, envergonha eles. Se o pai ficar quieto, envergonha eles. Se o pai estiver perto, só onde eles estiverem, já envergonha eles. Então, filho adolescente, ele vai no banco de trás calado, geralmente com fone no ouvido. Filho mais jovem, não, eles vão bagunçando. Vira a Terceira Guerra Mundial ali no banco de trás, né? E é interessante que nos filhos mais novos, assim, você não vê aquela história assim: olha aqui, que filme legal, ah, verdade, deixa eu ver com você. Não existe isso. Cada um tem que ver um filme diferente. E o outro diz assim: esse filme é tão fedorento quanto o teu chulé. E aí começa uma briga lá no banco de trás. Viagem é muito legal. Viajar com a família é muito legal. E naquela viagem nós estávamos preparando, só que dessa vez nós não íamos de carro. Nós íamos de avião. Então estava lá preparando mala, pegando a mala para ver se não estava muito pesada, porque era só 23 quilos. Vai dizer que você nunca fez isso. Pega, né? Pesa a mala para não pagar excesso de bagagem. Aquela função toda. Aí estávamos atrasados para ir para o aeroporto, porque lá tem que chegar certinho no horário. Então aquela correria, fomos para o carro, entramos no carro e nos dirigimos ao aeroporto. Pedi a um amigo que me levasse até o aeroporto. Inclusive isso foi em outra cidade, mas esse amigo mora aqui perto, é o pastor Marcelo da Dama. E a nossa família toda ia pela primeira vez viajar lá, tranquilos, de avião, primeira classe, porque só tinha uma classe só, então a gente entendeu que era a primeira, né? E aí quando cheguei no aeroporto, que eu desci do carro, eu olhei e eu perguntei para minha esposa assim: meu amor, cadê minha carteira? E ela disse assim: aquela que está no carro, eu tirei. Eu disse assim: amor, meus documentos todos estavam dentro, como é que eu vou entrar no avião agora? E eu falei assim: fica aí no aeroporto, vão fazendo o check-in, vão entrando, que eu vou testar meu seguro de vida. E aí voltei com o carro assim, muito rapidamente para casa, peguei minha carteira, retornei ao aeroporto. E quando eu cheguei lá no aeroporto, adivinha? Eles já estavam dentro do avião. E eu fui lá no rapaz que cuida do check-in, e eu disse para ele assim: por favor, me deixa entrar, minha família toda está dentro do avião. Ele disse assim: não, você não pode mais entrar, já acabou, o avião já está se preparando para a decolagem, taxiando, você não pode entrar. Irmãos, o meu coração ficou muito triste. Eu tive que voltar para casa, não pude acompanhar minha família naquela viagem, tive que reorganizar a viagem, para depois conseguir chegar onde eles estavam. Essa experiência me levou a pensar que a importância de nós estarmos perto de quem amamos. Você já parou para pensar na importância disso? A importância de você estar perto das pessoas que você ama. Não importa se você está aqui na Praia do Lami, não importa se você está ali em Osório, ou se você está em Jurerê Internacional, ou em Miami Beach. O que importa são as pessoas que estão do seu lado. Não importa se você viaja de carro, se você viaja de ônibus, ou se você viaja de avião, de primeira classe ou não. O que importa, irmãos, a menor distância entre um ponto e outro é a pessoa que está ao nosso lado. E eu fico pensando se nós, seres humanos, damos ao relacionamento com quem amamos um valor tão grande assim. Imagine você, Deus.
o quanto Deus, que é amor, a sua essência é amor, imagine você o quanto Deus valoriza o relacionamento com quem Ele ama. Então, queridos, esse texto que nós lemos aqui, o texto que diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, é um texto que machuca o coração de Deus, muito mais do que o nosso. É um texto que fere a Deus, porque Ele sabe que por causa dos pecados, por causa das transgressões, Ele não consegue ter um relacionamento pleno com você, nem comigo. Bom, queridos, abismos existem. Abismos existem entre casais. Às vezes você vê ali um casamento acontecendo, mas chega à noite, ele vira para um lado, ela vira para o outro, e no meio deles não é aquela pequena distância, há um abismo. Abismos existem entre pais e filhos. Muitas vezes o pai chega em casa, ou os pais, né? E os filhos estão lá na internet, os pais estão lá na televisão, ou lendo alguma coisa, não conversam, não tem diálogo. Abismos existem entre amigos, pessoas que em algum momento quebraram o relacionamento e não conseguiram mais voltar. Abismos existem na vida do ser humano. Mas perceba você que o nosso Deus, a especialidade dele é transpor abismos. A especialidade de Deus é fazer uma ponte que ligue um ponto ao outro. E nesse texto aqui, teologicamente falando, não seria diferente. Deus teria que encontrar uma solução para o pecado que nos separa dele. Deus teria que encontrar uma solução para estar novamente perto de cada um de nós. E Deus, ele encontrou essa solução. E eu quero falar um pouco sobre isso, que é o plano da salvação, o plano da redenção que Deus tem. Como Deus, ele cobriu esse abismo que é o pecado. Eu vou ler aqui alguns textos e eu quero convidar você para acompanhar, né? Primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Quantos abismos você tem? Quantos abismos hoje Deus pode te ajudar a transpor? Talvez o abismo com a tua esposa, talvez com os teus filhos, talvez um abismo com um amigo, com um parente que há muito tempo você brigou, não conversa com ele. Quantos abismos você tem? Deus, ele é especialista em transpor abismos. E sabe como é que ele fez para transpor o abismo entre o ser humano e ele? Vamos ler um texto muito interessante da palavra de Deus. Quero convidar você agora para folhear sua Bíblia para o Evangelho de São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. Esse aqui, irmãos, é um dos textos mais profundos da Bíblia e um dos mais interessantes. É um texto que traz uma descrição da encarnação de Jesus Cristo como nenhum outro. Há outros também bem interessantes, mas esse texto aqui, ele mostra para nós coisas extraordinárias. São João, no capítulo 1, versículo 1. Quando João escreveu esse livro, o Evangelho de João foi um dos últimos evangelhos a serem escritos. E quando João escreveu esse livro, a igreja estava passando por uma séria crise. Havia uma crise externa, perseguições contra a igreja, e havia também crises interna, porque os discípulos, eles tinham ali aquela expectativa que Jesus já voltaria nos próximos dias. Havia inclusive dentro da igreja, um grupo de pessoas que achavam que Jesus voltaria antes até da morte de João. Por causa daquele texto que Jesus diz a João assim, Jesus diz a Pedro, se referindo a João, que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Então a igreja estava sofrendo uma crise externa e uma crise interna. E então João, ele se senta para escrever esse evangelho. E aqui João, ele começa falando no seu evangelho da pessoa de Jesus. Ele começa explicando quem é Jesus Cristo. E se você ler aqui no versículo 1, diz assim: No princípio era o
o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, aqui João está falando sobre quem é Jesus Cristo. E para explicar quem é Jesus Cristo, João recua à eternidade. Essa palavra aqui no princípio, ela faz um paralelo com a criação, mas ela não está se referindo à criação. Essa palavra aqui, ela está se referindo a quando surgiu o primeiro átomo no universo, a primeira partícula do universo. João está dizendo aqui que neste princípio, Jesus já existia. João está dizendo aqui que Jesus era a palavra de Deus. E João está dizendo aqui que ele era o verbo de Deus e que ele estava no princípio com Deus. E tudo aquilo que foi feito no universo foi feito por intermédio dele, pelas mãos dele. Então, queridos, João ele recua à eternidade e ele está dizendo assim: Jesus é um com Deus. Jesus é divino. Jesus não foi criado, Jesus não teve um início, ele existe desde sempre. João ele começa aqui dando a explicação sobre a pessoa de Jesus Cristo, o verbo encarnado. Aqui é a palavra logos, né? A palavra grega logos, quando diz verbo, né? Mas agora no versículo 14, João 1, versículo 14, olha o que João diz. João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Agora, irmãos, o que João está dizendo aqui é que o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, aquele que existia desde a eternidade, que não teve um começo, que sempre existiu, João está dizendo aqui que esse Jesus se tornou um de nós. Esse Jesus, ele entrou no ventre de Maria. Ele chutou lá, como qualquer bebê chuta o útero da mãe. Esse Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo João, ele se encarnou e ele veio habitar entre nós. Os homens daquela época puderam tocar em Deus. Os homens daquela época puderam abraçar Deus. Naquela época, Deus foi vizinho de alguém. E isso aqui, queridos, é algo extraordinário, porque Deus se fez homem. E Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, exceto pela questão de que ele não tinha tendência para o pecado. Ele não tinha depravação humana. Mas a humanidade em nada afetou a divindade, e a divindade em nada afetou a humanidade. Sabe que nós estamos vivendo um momento interessante. Vocês perceberam que esse ano, desculpem a expressão, mas esse ano começou muito louco? Vocês perceberam as coisas que aconteceram nesse início de ano? Bom, primeiro, quando estava findando o ano ali, nós vimos, até já mencionei no sermão passado, aquela corrida de São Silvestre, onde o camarada venceu o outro por questão de centímetros, na linha de chegada. Depois, você vê Donald Trump mandando um míssil e matando o general do Irã. Se você abrisse a internet naqueles dias ali, você veria que nos assuntos mais procurados e mais citados estava assim: Terceira Guerra Mundial. As pessoas estavam achando que aconteceria uma terceira guerra. O mundo começou às avessas. O Papa começou o ano dando um tapa na mão de uma fiel. Vocês viram o vídeo? Ele estava tentando se encaminhar ali para o seu destino, e a fiel segurou na mão do Papa com um pouquinho de força, e o Papa sentiu dor e voltou assim. Isso é para vocês perceberem o nível de estresse de nós religiosos, né? Cuidado, irmãos, viu? Nosso mundo começou às avessas. O Papa deu um tapa na mão de alguém. Uma corrida que termina nos últimos segundos. Um míssil jogado do outro lado do mundo. Ameaça de terceira guerra mundial. E agora uma última notícia. Última não, né? Mas uma notícia importante.
O príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciam que não querem mais ser membros da família real. Vocês viram essa? Um príncipe, se não me falha a memória, ele é o 6º na sucessão do trono. Ele disse assim: eu não quero mais fazer parte da família real. Eu quero viver como um plebeu, como qualquer um de nós. Um príncipe britânico, cheio de regalias, cheio de mordomias, com muitas pessoas para servir. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa... Mas ele não quer mais ser príncipe. Ele quer deixar a família real para ser mais humano. Sabe, irmãos, quando eu olhei essa notícia aqui, eu imediatamente lembrei de Jesus Cristo. Lembrei que o Senhor Jesus deixou o seu trono e mudou-se para cá. Eu lembrei daquele texto ali que diz que o Verbo se fez carne, Jesus sendo o Rei do Universo, ele deixa de ser o Rei do Universo para se tornar como um de nós. Jesus, ele pisa nessa terra e ele vai a carpintarias, ele vai a desertos, ele vai a velórios. Por que Jesus fez isso? Qual era o objetivo de Jesus em se tornar como um de nós? Existe uma história na Bíblia que eu acho que é interessante nós lermos agora. É Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, no versículo... Nós vamos ler aqui a história a partir do versículo 11, o Evangelho de São Lucas. Acharam, irmãos? Aqui diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, Lucas 7, 11, tá? Vamos retomar. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-o, o Senhor compadeceu-se dela e lhes disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife, portanto, os que o conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Perceberam esse texto aqui? Deus visitou o seu povo. Por que Cristo visitou o seu povo? Por que ele deixou a realeza para se tornar um de nós? Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para abençoar a vida de pessoas como essa pobre viúva. Essa mulher, irmãos, não tinha nada na vida. Seu marido havia falecido. Ela dependia do filho para o sustento, porque naquela época as mulheres não tinham um emprego como a senhora tem hoje. E agora esta mulher, ela sofreu a perda de tudo que ela tinha. E quando você perde tudo que tem, quando não resta mais nada, a sua única chance é esperar em Deus. Foi isso que aconteceu na vida dela. Não sei se talvez alguém aqui já passou por um momento assim, de perder um filho, perder tudo que tinha, os negócios falirem, a vida ir por água abaixo. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Mas Jesus, ele foi até aquela cidade, irmãos, a cidade de Naim era uma cidade insignificante. A cidade de Naim era uma cidade em que, se um político famoso fosse na região ali, alguém do Império Romano não visitaria essa cidade, porque era uma cidadezinha pequenininha, a alguns quilômetros de Jerusalém.
Mas Jesus foi até lá. E ao ir até lá, Jesus ele ressuscitou o filho dessa mulher. E aí o povo disse assim, né? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe por que Jesus veio ser um ser humano? Sabe por que Jesus se encarnou mesmo sendo Deus? Ele veio, irmãos, para nos abençoar. Jesus veio, irmãos, ali em São João, no capítulo 10, diz assim, que Jesus veio para nos dar vida. Para que nós, eu vim para que tenham vida, é o que diz em São João, no capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, irmãos, na terra? Ele veio restaurar vidas perdidas. Ele veio trazer esperança para quem estava desesperado. Ele veio trazer soluções para quem não encontrava nenhuma. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que Ele deseja fazer hoje na minha e na sua vida. Ele deseja nos restaurar, nos renovar. Ele deseja fazer em nós os milagres. Ele deseja curar as nossas doenças. Ele deseja restaurar o nosso lar. Ele deseja curar as suas feridas, as suas mágoas. É isso que Jesus quer fazer no teu povo. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes nós colocamos um abismo entre nós e Deus, chamado pecado. Muitas vezes Deus não consegue nos abençoar por causa que nós cultivamos pecados em nossa vida. Ao Jesus vir na terra, Ele veio para nos trazer bênçãos. Ele veio para trazer vida, é o que diz a palavra de Deus. E Jesus foi lá naquela cidadezinha, uma cidadezinha muito pequena. E Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Isso revela, irmãos, o quão longe Deus está disposto a ir para nos tocar. O quão longe Deus está disposto a ir para chegar até nós. Jesus já chegou até você, já está em sua vida? Interessante notarmos que a encarnação de Jesus Cristo, o fato de Jesus se tornar homem, de vir para nos salvar, para nos abençoar, é notável nos evangelhos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que em todos os momentos Jesus está trabalhando pela restauração, pela salvação, pela vida das pessoas. Mas há um texto lá em Efésios que eu acho muitíssimo interessante. Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo termina e faz uma pequena conclusão. Pela graça sois salvos. Sabe por que Jesus veio? Jesus veio para cobrir uma multidão de pecados. Jesus veio para transpor o abismo. Jesus veio porque Ele quer tocar o seu coração. Jesus ele veio para nos dar salvação. E a palavra do Senhor diz que não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome do Senhor Jesus. E para terminarmos a mensagem. Jesus veio do céu, deixou a realeza, habitou entre nós, se tornou homem. Agora a palavra de Deus diz que Ele abençoou as pessoas. Agora a palavra de Deus, ela está dizendo que Jesus veio para nos salvar. E nós, irmãos, qual é o nosso dever para com Jesus? Eu quero terminar aqui com esse texto. Veja o que diz agora de novo no Evangelho de São João, que é o livro base, né? João 20, 21. Vamos folhear a Bíblia aí, irmãos. Podemos ter preguiça não. João 20, 21.
Encontraram? O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Agora o Senhor Jesus está dizendo aqui: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Aqui Jesus, quando ele fala paz, ele usa a palavra shalom, que quer dizer que em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser abençoados. A palavra shalom é o desejo que Deus abençoe todas as áreas da vida de uma pessoa. E Jesus disse assim, paz seja convosco. E agora perceba o que o Senhor Jesus diz em seguida. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês notaram a ideia desse texto? Vejam, irmãos, o Senhor Jesus, vamos resumir, o Senhor Jesus, sendo Deus, deixou a glória, deixou o seu trono, porque nós estávamos separados dele por causa de um abismo de pecados, e o Senhor Jesus deixou o céu e veio e se tornou um ser humano, sem pecados. Ele enfrentou o diabo, ele curou as pessoas, ele abençoou as pessoas e ele morreu por nós. E antes de morrer por nós, o Senhor Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou do céu para estar perto de vocês, agora eu vos envio. E é esse o ponto que eu queria chegar. Queridos, nós precisamos ser enviados de Deus. Nós precisamos cumprir a missão para a qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou. As nossas práticas missionárias, elas precisam derivar de Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou do céu para salvar vocês, agora Deus está nos enviando para salvar outros. E eu pergunto a você, quantos você tem salvado? Quantas pessoas você tem se dedicado neste ano para pregar o Evangelho a elas? Para quantas pessoas você tem falado de Jesus Cristo? Eu vou fazer ainda uma outra pergunta. Quantas pessoas você tem abençoado, assim como Jesus abençoava as pessoas? Assim como ele abençoou a viúva de Naim? Sabe, irmãos, que eu estou preocupado com a igreja. Eu estou preocupado porque nós estamos perdendo o ímpeto missionário. Eu estou preocupado, irmãos, porque nós estamos muito mais focados nos programas, na qualidade dos programas, o que é ótimo, mas nós não podemos perder de vista a missão que o Senhor Jesus nos deu. Assim como o Pai me enviou para salvar vocês, para estar perto de vocês, eu agora estou enviando vocês para estar perto das pessoas que ainda não me conhecem. As nossas práticas missionárias, elas precisam ser derivadas de Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo fazia? Jesus abençoava as pessoas. Você está abençoando alguém? Você está cuidando de alguém? Você está falando de Jesus para alguém lá no seu trabalho? Você está dando um estudo bíblico para alguém nas horas que você tem para isso? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é a palavra de Jesus. Jesus nos enviou, irmãos, não para nos tornarmos aqui um reduto de crentes, um clube de santos. Jesus nos enviou para irmos até as pessoas do mundo e falarmos do seu nome e sermos testemunhas dele. Mas nós estamos tão presos em nossos próprios problemas, estamos tão imersos no nosso próprio egoísmo é redundância, mas é isso aí, que não conseguimos mais pregar o evangelho às pessoas. Quantas pessoas você tem dedicado a sua vida para salvar? Eu quero terminar esse culto, irmãos, contando para vocês uma história, uma experiência. Essa história é algo... Eu vou contar para vocês a história de uma moça. E essa moça, ela casou muito jovem. Ali com 18 anos ela decidiu se casar, né? E ela se casou e essa moça, ela começou a sonhar em ter um filho. E ao sonhar em ter um filho, Deus abençoou para que aquele filho viesse e ela engravidou. E a gravidez foi um motivo de muita felicidade para a família dessa moça. Os pais ficaram felizes ali, né? O casal ficou feliz. Os familiares ficaram felizes.
Mas, lá pelo meio da gravidez, essa moça, ela descobriu que ela começou ali a enfrentar alguns problemas de saúde. Eram problemas sérios, problemas que afetavam os rins. E essa moça, ela precisou ser internada no hospital. No primeiro momento, era para ser algo simples. Era para ser internada, voltar para casa e seguir a gravidez. Mas lá no hospital, os médicos disseram para ela que ela teria que ficar por mais alguns dias. E esses dias foram se estendendo. E ela teve que ficar abaixada no hospital. E com o passar dos dias, a gravidez, essa menina, ela só de 18 anos, uma jovem mãe, ela começou a emagrecer muito. A família toda ia visitar ela porque percebia que ela estava ficando demasiadamente magra. E já não apresentava um aspecto saudável. E os médicos, eles começaram a fazer ali as medicações, mas nada dava efeito. E então os dias no hospital se tornaram longos. E essa moça ficou realmente muito magra. No momento de maior fraqueza, houve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. Os médicos saíram com ela correndo da sala onde ela estava internada, do quarto, saíram correndo, levaram para fazer lá os procedimentos para que essa parada cardiorrespiratória que estava no comecinho fosse revertida. Conseguiram reverter, mas os problemas nos rins continuavam. Os médicos falavam assim: faremos nós ou não o aborto? Não sei se é aborto, mas tiraremos a criança para preservar a vida da mãe, mantemos a gravidez. Não foi uma nem duas vezes em que os médicos conversaram isso perto da sala e ela ouviu. E essa moça seguiu firme. Houve um momento bastante crítico nessa situação em que ela precisou de doação de sangue. Não sei aqui se alguém já precisou de doação de sangue. Mas lá no hospital, o banco de sangue estava muito baixo. Então os médicos falaram assim: alguém precisa vir aqui doar o sangue para ela, abastecer o nosso banco. E essa mensagem chegou até os jovens adventistas de uma igreja. E os jovens adventistas, eles disseram assim: puxa vida, tem uma pessoa precisando de sangue, nós iremos doar. E muitos jovens começaram a ir naquele hospital. E foram tantos jovens que o banco de sangue ficou abastecido. E assim o hospital conseguiu fornecer o sangue para essa jovem, para essa moça. E por causa desse sangue ela conseguiu se recuperar, o tratamento dos médicos. Depois que ela se recuperou, ela teve o filho, saiu do hospital. E por causa desses jovens terem ido lá doar o sangue, ela começou a frequentar a igreja. Ela começou a se envolver com esses jovens, o seu marido também. E ela começou ali a se entrosar com eles, os jovens começaram a fazer parte da vida dela. O filho nasceu com saúde, ela recuperou a sua saúde. E hoje, irmãos, esta moça, ela é uma adventista e também é casada comigo. Estou falando aqui da minha esposa. Cadê ela? Está lá na galeria. Eu avisei ela que ia contar essa história, que ia chamar ela, sentou lá em cima. E está lá o filho do lado dela, o Léo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqueles jovens foram enviados de Deus para salvar a vida da minha esposa, a vida do meu filho e a minha vida.
Assim como Cristo deu sangue para nos salvar, nós, irmãos, precisamos dar alguma coisa pelas pessoas, para salvá-las. Quantas pessoas você conhece nesse momento que precisa de salvação, que muitas vezes senta do teu lado e você nunca falou de Jesus para ela? Você nunca convidou ela para vir à igreja, você nunca passou na casa dela. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu quero, neste momento, chamar aqui um grupo muito especial da nossa igreja, que passará os próximos dias abençoando as pessoas. Quero chamar aqui os Calebs. Venham à frente, por favor. Todos os Calebs. Os de camisetas, os sem camisetas também. A nossa camiseta foi uma bênção de Deus. Nós não conseguimos encomendar a tempo as camisetas do Caleb desse ano, que tem uma camiseta azul. Mas aqui na igreja, há muito tempo, tinha essas camisetas que ninguém usava e nós conseguimos. E elas são até mais bonitas que as azuis, porque vermelho é mais bonito que azul. Por que vocês estão rindo, irmãos? Maldade da cabeça de vocês, né? E aqui esse grupo, irmãos, tem mais alguns que não estão aqui hoje. Este grupo irá dedicar a vida deles para abençoar pessoas. Este grupo irá dedicar o tempo deles para ajudar pessoas. Algumas atividades que nós teremos, né? Me ajuda aí. Nós limparemos uma escola aqui perto, cortar grama, o que mais? Hoje à tarde, juntamente em parceria com o evangelismo, não é, Paulo? Eles sairão para distribuir água ali entre os dois shoppings. Veja, ali entre os dois shoppings é o abismo do consumismo, né? E eles estarão ali dando água. Quem dá alguma coisa naquele lugar ali? Eles estarão ali dando água com um rótulo, né? Cadê? Não tem nenhuma aqui? É uma água que tem um rótulozinho falando de Jesus e convidando para vir à igreja. Esses Calebs aqui, irmãos, além das atividades sociais, eles estão também visitando jovens afastados. E eles estão cumprindo o chamado de Jesus Cristo, que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Que Deus siga abençoando muito. E que vocês sejam usados por Jesus Cristo para fazer aquilo que um dia alguém fez por aquela moça lá, pelo Léo e por mim. Que vocês sejam a luz, assim como Jesus se tornou um de nós e veio para nos abençoar. Que vocês abençoem cada pessoa que vocês entrarem em contato ao longo desses dias. Nós vamos fazer aqui uma oração sobre eles. Depois nós teremos um louvor aqui, hein? Louvor. E após o louvor nós faremos a oração, então, ok? Após o louvor faremos a oração. Esse louvor que será cantado aqui, tá ali a água, traz para nós aqui, já vem junto, Paulo. O Paulo é o nosso diretor de evangelismo aqui da igreja. Vai ser abraço grátis. Ó, eles vão entregar, tá geladinha, né? Eles vão entregar essa água aqui e vão oferecer junto ali abraço grátis. E vão conversar e conhecer as pessoas, tá certo? Parabéns, Deus seja louvado, viu? Pela iniciativa. A partir das 3 horas da tarde aqui também, e amanhã a partir das 8 aqui. Tá certo. Se alguém quiser se unir a esse grupo, o Paulo está me lembrando aqui, você pode vir hoje aqui na igreja a partir das 3 da tarde. E amanhã o mutirão de limpeza, que vai ser feito aqui na escola, na Dolores, vai ser a partir das 8 da manhã. Isso? Se reúne aqui na igreja às 8 da manhã. Então nós precisamos de toda a força para isso. De 0 a 100 anos, a partir dos 100 acompanhado dos avós, tá? Mas de 0 a 100 anos estão convidados aí a participar, tá certo? A música que será cantada agora é aquela mesma lá? Está aqui o nosso cantor. Se for a mesma que o Marcos me falou que era... a música que será cantada agora, irmãos, ela fechou direitinho com o sermão.
Eu ia pregar uma outra coisa, mas Deus mudou a minha cabeça. E creio eu que foi Deus. E essa música aqui fala que Deus não esqueceu de nós. Ela fala que Deus transpôs o abismo para estar conosco. Ela fala de um Deus que deixou o universo, o rei do universo deixou o seu trono, entregou o cetro na mão do Pai e veio se tornar um de nós, ser nosso vizinho. E essa música fala do amor de Deus por cada um que está aqui. E essa música fala que Deus não esqueceu de você. Então vamos ouvir e refletir nas palavras. Eu não me esqueci de ti. Está no celular. A primeira música. Enquanto eles preparam ali, dá um okzinho aí quando tiver pronto lá. Eu quero pedir para alguns jovens aqui, irmãos, rapidamente, contar para nós um pouquinho das atividades, porque a minha memória não me ajudou aqui. Camila, você? Paulo? Conta para nós um pouquinho da agenda da semana aí, como é que vai ser. As atividades pastor, vão ser feitas somente no final de semana, né? Começa agora, a gente já fez ontem já uma visita a um casal, querido nosso aqui, né, todo mundo. E daí agora, a partir das 15 horas da tarde, a gente vai confeccionar alguns cartazes, né, para depois levar lá no shopping ali, para entregar as águas e fazer o abraço grátis. Às 19 horas a gente tem um encontro na casa do Arthur, que daí vai ter ali uma confraternização, todos os jovens, né, o pessoal da igreja está convidado para participar, não é somente os Calebs. Quer dizer que hoje à noite tem uma confraternização? Hoje à noite, 19 horas, lá no Arthur, lá, né? O que precisa levar lá? Precisa levar dinheiro, pastor. O quê? Dinheiro, Quanto de dinheiro? Uns 10, 15 reais, né? Que daí a gente faz uma vaquinha lá depois, né? Daí, provavelmente vai ser pizza, né, gente? Todo mundo gosta de pizza. Então vai ser pizza de noite lá. E daí todo mundo leva a contribuição. Os 15 talentos, hoje é sábado. Os 15 talentos já resolve. Tá bom. E até quem for, é bom avisar antes também pra gente, né, na portaria lá, deixar avisado pra pessoa entrar também, né? E daí amanhã às 8 horas da manhã, todo mundo aqui, que a gente vai ter um café da manhã, né, pro pessoal que vai, né, se envolver nas atividades ali na escola, né, na Dolores aqui do ladinho aqui, na escola estadual aqui. Os containers já estão ali, já 2 containers que a gente vai, infelizmente o caminhão não conseguiu entrar no pátio da escola, então vai ser muito importante que tenha bastante gente, porque vai ser preciso carregar, né, para a rua, né? Os containers ficaram na calçada, então vai precisar de bastante gente para carregar coisas ali, então, né? Todo mundo que puder participar, nos ajudar, né? Às 8 horas aqui e ao meio-dia vai ter almoço servido aqui também para quem estiver envolvido também na atividade. Isso. Né? Então é um pouquinho do que eles farão, né, ao longo dessa semana. Tudo certo lá? Então vamos ouvir o louvor, depois nós vamos orar aqui pelos Calebs.
Passou do ponto. Tá bem longe. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dê. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda sabe, canta junto. que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Amém. Deus seja louvado. É bom saber que Cristo, Ele empoeirou os pés para diminuir a distância entre nós e Ele. E assim como Ele fez isso, Ele está nos convidando hoje para diminuirmos a distância entre nós e as pessoas que ainda não conhecem. E esses jovens farão isso. Vamos fazer uma oração? Eu queria que vocês viessem aqui na frente, na parte de baixo. E eu queria que a igreja ficasse em pé, e quando nós orássemos, nós estendêssemos assim as mãos sobre eles, um sinal de envio, num simbolismo de envio, de consagração, para que o Espírito Santo abençoe-os nesta missão que eles irão fazer. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, os teus servos impõem as mãos sobre estes jovens, num sinal, Senhor, de envio, num sinal de que estamos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo repouse sobre eles, para guiá-los, Senhor Deus, para que assim possam, assim como Cristo foi enviado, o Senhor foi enviado para nos salvar, eles agora sejam enviados, eles se encarnem, assim como o Senhor, eles estejam próximos às pessoas, para falar a estas pessoas do teu amor. Pai, nós colocamos cada um deles em tuas mãos. Cada pessoa desse culto também. Se há uma multidão de pecados, afastando alguém aqui de Deus, do Senhor Deus,
que esta pessoa entenda tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para vir nos salvar. Tudo aquilo que Ele foi capaz de fazer para nos tocar. E que esta pessoa, neste momento, entregue o coração ao Senhor Jesus Cristo. Tudo colocamos em Tuas mãos e confiamos em Ti. E oramos neste poderoso nome. Amém. Os Calebs vão sair primeiro para cumprimentar e receber um abraço de todo mundo ali na porta. Deus abençoe todos os irmãos. Aguardamos vocês amanhã aqui na igreja. Eu estarei aqui trazendo a mensagem. Convido a todos para mais uma vez estarmos juntos.